nada menos que 8, né? O objetivo nosso é que ele possa alcançar nada menos do que 8 e chegando até 10. Esse é o nosso intuito, né? Nossas aulas são as aulas dinâmicas, mostrando assim, de uma maneira bem simples, né? Para que o aluno possa entender esses conteúdos, né? Que são base, né? Esses conteúdos sexto-nômicos são base para tudo que você vai ver lá no ensino médio, ou você vai fazer um concurso, ou seja, o Enem, né? O futuro do seu filho, né? Então nós estamos aqui com esse objetivo de fazer com que ele aprenda, né? Os conteúdos básicos da matemática, que vai servir, né? Futuramente para que ele se saia bem, né? No cotidiano, né? Da trajetória dele, né? Seja um concurso, né? Seja a própria faculdade. Então nós estamos com esse objetivo, dar essas aulas dinâmicas, essas aulas, né, que possa, né, fazer com que o aluno ele possa entender de uma vez, né, esses conteúdos básicos. Então vamos falar hoje sobre potenciação. Potência. O que é potência? Potenciação, a definição dela diz que é uma multiplicação de fatores iguais. Se o aluno entendeu essa definição, então ele já tem meio caminho andado. Então ele sabe que potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Isso quer dizer que na multiplicação nós temos aqui a base, um exemplo aqui no número 3, a base, né? Ele é o fator. Nós temos aqui, vamos colocar aqui em cima aqui outro número, 3 também. Esse 3 aí é expoente, né? Então esse aqui é a base e esse 3 aqui é o expoente. Quando a gente resolve essa operação que está colocada aí, 4, você vai encontrar o que é a potência. No caso, essa base ela vai ser multiplicada pelo valor, o número do expoente, o valor numérico do expoente. Um exemplo, a definição diz que que potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Então, qual que é o fator aqui? O fator número 3. Se é uma multiplicação de fatores iguais, então eu vou pegar esse 3 aqui, vou multiplicar ele 3 vezes, tá vendo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá vendo? Então tá aqui a minha potência, né? Então aqui vamos colocar outro valor aqui, 2. 2 elevado à quinta. Ó, 2 elevado à quinta potência. Então vai ser o 2 multiplicado quantas vezes? Vai ser o 2 multiplicado 5 vezes, né? Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu multiplicar tudo isso aqui, eu vou achar o quê? 2 vezes 2, 4. 8, 16, 32. Né? Então, a definição é isso aí. Ó. Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, você vai pegar o fator, aqui é a base, multiplicar quantas vezes permite o expoente. Só isso, né? Então, se o aluno entendeu esse aqui, acabou, nunca mais ele vai errar em potenciação, né? Vamos ver aqui quando essa base ela é um número negativo. Vamos ver aqui. O que vai diferenciar? Vamos colocar aqui o mesmo valor aqui. Ó, tá vendo aqui? Menos 3. Isso aqui, menos 3, é diferente disso aqui. Ó. Um está dentro do parênteses, o outro está fora do parênteses. Há uma diferença nesse aqui? Sim. A regra diz o seguinte, que potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Se for um número negativo, e esse número estiver dentro do parênteses, ele faz parte da definição. Nesse caso aqui, ó, dentro do parênteses. Então vai ser menos 3
marcado 3 vezes. Tá vendo? Aí, ó, menos com menos, mais, né, cara? Jogo de sinais. Depois nós vamos ter uma aula de jogo de sinais também, para mostrar para o aluno, para você, pai, o responsável, né, que jogo de sinais também o aluno tem que entender, porque ele vai se ele não entender, ele complica na resolução de qualquer operação. Menos com menos, mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, tá vendo? Deu um número negativo. É isso? Aqui, nesse caso aqui, ó, menos 3 elevado a 3. Já sei que esse 3 vezes vai dar esse número aqui, não vai dar? Ó, vai dar 27. Nesse caso aqui, esse menos, ele não entra nessa operação aqui, ó. Eu vou conservar ele, ó. Tá vendo? Você não pode resolver ele que nem foi resolvido aqui, ó. Coloca ele 3 vezes, né? De acordo com o valor, né, numérico determinado pelo expoente. Quer ver? Só para você ver aqui um número par, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui menos 2 elevado a 4. Olha aqui. Menos 2 elevado a 4. Só para você ver aqui. Aqui eu já sei que esse menos 2 elevado a 4 vai ser ele 4 vezes, né? Vai dar menos com menos mais com menos menos com menos mais. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 8 vezes 2, 16, tá aqui. Mais 16, né? Aí, ó. Mais 16. Já sei que aqui é positivo. E aqui vai dar 16, porque 2, 4 vezes eu sei que é 16. O sinal aqui vai ser mais ou vai ser menos? Aí tenta tomar cuidado, olha bem. Aqui vai ser menos, por quê? Porque quando o sinal está fora do parênteses, ele não entra na operação. Você conserva isso. Aqui, ó. Então ficou negativo. Entendeu? Então o aluno tem que entender isso aqui, ó. Todas as vezes que o valor está fora do parênteses, ele não entra na definição. Porque a definição é o quê? Potenciação é a multiplicação de fatores iguais, entendeu? Se o aluno entender isso aqui, ele não vai errar com esse mais aqui. Agora, se vir uma fração, olha aqui, vamos lá. Ó, menos 1/5 ao quadrado. Menos 1/5 ao quadrado vai ser ele quantas vezes? É ele multiplicado 2 vezes, né? Então, 1/5 ao quadrado. Opa, coloquei um meio, né? 1/5. Menos com menos, mais, né? 1 vezes 1, 1. E 5 vezes 5, 25. Aqui, só um pouco. Ó, 1/5. Ó, 1/5 ao cubo. Então quer dizer que ele 3 vezes aqui, ó. Então, repete ele, né? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Aí. Então aqui, só não entendeu que potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, então vai repetir a base, né? E multiplicar quantas vezes permite. Aqui permitiu 2 vezes, permitiu 3, né? Faz o jogo de sinais, quando ele é negativo, menos com menos mais, menos com menos mais com menos menos. E existe uma regrinha básica do jogo de sinais que a gente vai ensinar lá, quando a gente der uma aula sobre jogo de sinais, mas só dando uma pincelada aqui. Todas as vezes que aqui for par, você pode observar que aqui o sinal vai ser positivo.
Se o expoente for par, vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, vai ser a base, o sinal da base. Se aqui for menos, aqui vai ser menos. Se aqui for mais, aqui vai ser mais. Então, quando ele é ímpar, é o sinal aqui. Quando aqui é par, é positivo. Se aqui for menos, vai ser mais. Se for mais, vai ser mais. Então, o aluno entendeu isso também, ele não vai errar esse jogo de sinais. Mas a gente vai falar isso mais com detalhes, né, nas próximas aulas, né? Então, tá aqui, definição de potenciação é isso aí. Né? Se o aluno entendeu isso aí, ele jamais vai errar em potência, né? Agora, se a base aqui for zero, né? E o expoente for qualquer valor, então já sei que aqui a minha potência vai ser, sempre que a base aqui for zero, vai ser sempre zero, não vai alterar em nada. Pode ser o expoente qualquer valor, 3, 4, 5, 6, você sabe que vai ser zero. Se o expoente for 1, você já sabe que a minha potência é o quê? É a base. Não sei que for 3, vai ser 3. Se for menos 3, elevado a 1, vai ser o quê? Vai ser menos 3. Né? Então, ao entender também isso aqui, ele não vai ficar apanhando nesses detalhezinhos. Né? Então, se a base for 0, vai ser sempre 0. Se o expoente for 1, vai ser a base. Aí, ó. Se for 3, 3. Se for menos 3, vai ser 3. E se o expoente for 0? Se o expoente for 0, a minha potência vai ser sempre número 1. Não importa qual for o valor. Ela pode ser aqui, ó. Pode ser o número fracionário, ó. Menos 1 quinto elevado a 0. Você já sabe que a sua resposta é 1. Então, todas as vezes que o expoente for 0, você já sabe que é 1. Entendeu isso aí? Você não vai ficar apanhando nesses detalhezinhos, né? Coisas que você tem que entender. O aluno tem que entender isso, porque vai depender lá na frente. Sim, né? Vamos lá. Então, nós falamos já sobre potência, né? Sobre a definição de potência, botamos exemplo, mostramos. Vamos falar sobre as propriedades. Existem 3 propriedades da potência. Primeiro chama-se multiplicação de potência de mesma base. Olha bem, multiplicação de potência de mesma base. Um exemplo. Ó. Tá vendo aqui? Multiplicação, tá vendo um pontinho? Multiplicação. Base, multiplicação de potência de mesma base. Tá vendo? A base é a mesma? Ó, vai ser sempre a mesma. Então você vai conservar ela e vai somar os expoentes aqui. Ó. 2 mais 4. Aí conserva a base, 2 mais 4, 6. Simples, né? Ó. Então, repetindo. São 3 propriedades. Primeira, multiplicação de potência de mesma base. A base vai ser sempre a mesma, tá vendo? Conserva ela e soma os expoentes. E se vir 3 valores? Mesma coisa. Ó, conserva a base e soma 2 mais 4 mais 2. Né? Somando 2 mais 4, 6, mais 2, 8. Simples, né? Agora, se for a segunda propriedade, que é o quê? Divisão de potência de mesma. A base é a mesma, só que vai ser divisão. Quer ver? 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. O que diz a definição? Aqui, nesse caso, é o inverso da outra. A outra você soma. Na multiplicação, você soma os expoentes. Aqui você subtrai. Ó. Conserva a base e subtrai. 5 menos 2. 5 menos 2. 3. Simples, né? Ó, vamos lá. 8, 4, 2. Mesma coisa. Conserva a base.
8 menos 4 menos 2. Conserva a base. 8 menos 4, 4. 4 menos 2, 2. Então, repetindo. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva-se a base e soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base. A base é a mesma. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Só isso. Agora, agora a última propriedade, que é a potência de potência, né? Por exemplo, aqui, ó, um pouco. 3 elevado a 2 sobre 4. O que diz a regra? Conserva-se a base e multiplica o expoente. 4 vezes 2, 8. Mais simples ainda, né? Se vir com parênteses. Mesma coisa, conserva-se a base, que é 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Se vir com chave. Conserva-se a base, que é 5, e multiplica. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. Tá vendo? É simples também? Então, conserva-se a base. A base, qual for ela, pode ser um valor numérico, um valor literal, não importa. Você conserva ela. E multiplica os expoentes. Pode vir, tanto aqui como é só parênteses, são 2 no valor numérico. Quando é cochete, são 3. Quando é chave, são 4, né? Aí você conserva a base e multiplica os números, os expoentes que estão lá em evidência, né? Então, não tem dificuldade, muito simples. Então, a primeira propriedade, conserva-se a base e soma os expoentes, que é a multiplicação de potência de mesma base. A segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. E essa última aqui, potência de potência. Não pode ver que só potência, tá vendo? Então, conserva-se a base e multiplica tudo. Isso. Para não entender isso aí, acabou e não erra mais, né? Então, tá aí, vamos, né, nos ajudar a compartilhar o nosso vídeo, né, para que mais pessoas possam, né, alcançar isso aí, para que possa tirar dúvida, que o nosso objetivo é isso aí, é que seu filho, né, você é aluno, você é responsável, que você pai, que possa, né, fazer com que seu filho assista nossas aulas, para que ele possa entender, né, esses conteúdos básicos, né, que vai servir para ele lá no futuro, né. Então, o nosso objetivo é que ele possa alcançar nada menos que 8, né, o objetivo 10. Então tá, até a próxima aula.